Quem que considera que a educação é algo importante? E foi importante para você e para os seus filhos? Levanta a mão. Continua de mão levantada. Quem acha também que a alimentação é importante? Você que tomou café da manhã, nessa manhã. Então é isso. Essa é a proposta que eu quero trazer para você essa manhã. Esse é o Eduardo, nosso primeiro aluno da escola. E ele quer ser apadrinhado com R$ 45 por mês apenas. Dá para comprar uma acarajé aqui na Bahia? 45 não. Dá para comprar um acarajé bom, top, com camarão, vatapá, caruru, completão. Com R$ 3, é misericórdia. 3 acarajé. Se a procedência tem que vigiar, minha irmã. Veja só. Pega um acarajé desse e investe na vida dessa criança, para que ele tenha o mesmo que você teve. Se a educação de fato é importante para você, é uma prioridade para você. E a gente tem um livro também com as nossas histórias. E apadrinhando uma criança, você vai ganhar o nosso livro com a nossa história. Então, já o nosso stand vai estar ali. Depois do culto, você passa, faz a sua oferta, para que você também seja um agente de transformação na vida dessas crianças. Amém? Vamos lá. Deus fala. A gente diz em Wolof Iala Warna, a língua do Senegal. Iala Warna. Repete comigo. Iala Warna. Então olha para o teu vizinho aí que vai te atrapalhar no meio da pregação e diz assim, ó, Iala Warna. Então, não fala comigo, pessoal lá do fundão, não fala comigo, porque Iala Warna. Deus vai falar comigo nessa manhã e eu quero estar atento, ao que o Senhor vai falar. O pregador não é um pregador que fala muito, a pregação vai ser muito rápida e o Senhor vai ser direto naquilo que Ele quer falar para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Nessa manhã, Deus vai falar sobre algo que vai transformar a sua vida, assim como a minha vida foi transformada numa manhã como essa, num culto de missões, onde eu ouvi o pregador, ouvi o missionário, vim aqui na frente, e esse vim aqui na frente virou essa escola lá no Senegal, entre outros projetos que a gente desenvolve. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Ou abra o seu aplicativo, como eu. O Senegal é um país onde 95% da sua população é muçulmano. E os cristãos, evangélicos e católicos somam 0,03% da população. Mas uma coisa interessante, você viu esse vídeo eu falando de um jeito muito social, porque é um vídeo que está na internet e eu não posso falar muito daquilo que eu faço. Mas a nossa escola é uma escola confessional, em um país muçulmano. Então é muito engraçado porque eu estava morrendo de medo quando eu fui abrir a escola, fui lá na junta comercial, e eu disse, não, a gente abre um projeto mesmo, uma ONG. E Deus disse, não, a escola vai ser confessional. Eu disse, mas como vai ser confessional? O país é muçulmano, o povo vai encrencar comigo. E eu fui lá na prefeitura, levei os papéis, e Deus mandou eu colocar coisas absurdas no contrato lá no papel, dizendo que a gente é uma escola e que a gente vai evangelizar e que a gente vai pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles textos vieram assim, eu disse, meu Deus, como é que eu vou colocar isso aqui? E eu lembro que eu fui tremendo lá falar com o prefeito, entreguei o papel para ele, aí ele olhou assim, aí ele disse, mas só vai poder estudar cristão na sua escola? Eu disse, não, a escola é para todo mundo. O país não é laico? Vocês são a maioria, mas o país é laico. Aí ele disse, mas vocês vão falar de Jesus. Eu disse, mas a outra escola lá do lado não fala de Mohamed? Quem quiser ouvir de Mohamed, vai para a escola de Mohamed. Quem quiser vir para Jesus, vai para a escola de Jesus. E o Senegal é um país livre, a gente vive feliz assim. E deu um sorriso para ele, ele fez, é mesmo, então vou autorizar aqui. Absurdamente, de forma extraordinária, a escola é confessional.
E a gente atende muçulmanos, cristãos, e a gente tem ali pregado o evangelho através da educação. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 1. Eu vou desafiar aqui a minha dislexia, eu vou ler esse texto para vocês. Eu estou dizendo isso para aumentar o seu nível de misericórdia. Se você não trouxe Bíblia, se junta aí. Eu vou ler na versão NT-LH para me ajudar, viu? Essa NVT aí quebra minhas pernas. Então, vou seguir aqui a minha versão. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Elcana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufé. Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Elcana saía da sua cidade e ia para Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Elfinim e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Elcana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Elcana perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, sua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho e nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Senhor Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Na manhã seguinte, Elcana e a sua família se levantaram cedo e adoraram ao Senhor Deus. Adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Elcana e a sua família foram para Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Elcana respondeu: faça o que achar melhor, fique em casa até que ele seja desmamado.
E o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois ele foi desmamado, ela o levou para Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou para a casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram um touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: meu senhor, juro pela minha vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé, orando. E pedi esta criança a Deus. E pedi essa criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que eu pedi. Por isso agora estou dedicando esse menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela história de Samuel. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está aqui nessa manhã. E muito obrigado porque sementes vão brotar nessa manhã nos corações presentes. E muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é misericordioso, Pai. E veio aqui falar para nós aquilo que a gente precisa ouvir. Em nome de Jesus, amém. É muito engraçado porque a gente, quando completa 40 anos, eu tenho 42 anos, e dispenso qualquer comentário em relação a isso. E sempre quando eu me apresento, eu já digo: essa é a minha esposa, antes que vocês pensem que é a minha filha. Mas ela é mais velha do que eu, acredite se quiser. Ela não envelhece. Eu estou começando a ficar chateado com isso. A gente, quando faz 40 anos, a gente começa a ver a vida em uma perspectiva diferente. Porque você não é mais tão jovem, você não é tão velho. Mas você começa a entender que tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. E quando você começa a malhar, você começa a cuidar da saúde, você começa a indicar médico, você começa a perguntar se já assistiu aquela série da Netflix, você começa a perguntar um para o outro: quantos remédios você toma? Quem está rindo sabe do que eu estou falando. Mas também você começa a entender que aquilo que está acontecendo na sua vida tem a ver com o seu passado. E você que criticava tanto seu pai e a sua mãe, agora que é pai e mãe, sabe o que está vivendo. Aquela música, de Belchior começa a fazer sentido para você. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Os mais jovens, eles não conseguem entender tanto isso, e é comum, porque eu já fui jovem, e eu criticava minha mãe, criticava meu pai, dizia: olha para aí o que ele está fazendo. E hoje eu sei, na pele, porque eu tenho filhos jovens, filhos homens, e eu sei o que eles estão vivendo, o que eles estão pensando, de repente o mesmo do que eu pensava da minha mãe. E nesse momento a gente precisa agir com sabedoria, mas a gente começa a se ver na história. A gente começa a entender que existe algo que veio da minha avó, que passou pela minha mãe, chegou até a mim, e agora eu preciso tomar a decisão se isso vai continuar se perpetuando na vida da minha família, se isso é de Deus ou é algo que precisa se encerrar hoje na minha vida. Porque se tem algo que precisa encerrar hoje na sua vida, vai encerrar no nome de Jesus nesse altar. Jesus vai quebrar cadeias essa manhã no nome dele. Sua vida, você não vai precisar arrastar mais essas correntes, carregar esse peso que você carrega. Você vai ser liberto e vai ser liberta nessa manhã no nome do Senhor Jesus. Mas é algo que você faz essa reflexão. E é engraçado porque ao ler essa história, é a história que o próprio Samuel escreve da sua vida. E eu imagino Samuel com papel e caneta, claro, contextualizando, uma caneta Bic, papel na mão e perguntando: mãe, como foi de fato? Como aconteceu? E eu me peguei esses dias conversando com a minha mãe, perguntando como era minha avó, como era minha bisavó. Porque uma das coisas que o diabo tem feito nesse tempo é roubado as nossas memórias, as nossas lembranças. E por isso Jesus, ao repartir o pão e tomar o cálice, a palavra que ele traz para nós é: lembrem, não esqueçam disso. Eu sou o corpo. Olha o meu sangue derramado, não esquece disso, esse é o meu sangue.
Haverá algo que vai ser muito marcante na vida de vocês. E no momento difícil, só haverá o marco, a lembrança de que você passou pelaquela prova, de que você vivenciou aquele momento. E de que você novamente é forte o suficiente para vencer novamente. Mas muitas das vezes a gente é pego perdendo a memória e não se lembrando do quanto Deus é bom e foi bom na vida da gente. Quanto daquilo que você tem hoje na sua vida já foi motivo de oração. E você parou de orar porque se tornou comum. Comer 3 vezes ao dia se tornou comum para você. Eu lembro que quando eu era criança, e eu nasci na década de 80, fui jovem na década de 90, eu para tomar banho, eu ia até um poço pegar água. Lá em Recife a gente chama de cacimba. Cacimba aqui também. Então eu ia até uma cacimba pegar água, porque faltava muita água onde eu estava. E acredite se quiser, uma das coisas que eu mais valorizo hoje na vida é um banho de chuveiro. Quando eu ligo o chuveiro e acontece aquele fenômeno. Para muitos é fenômeno, para outros já virou rotineiro. E sai aquela água, a primeira ducha, o primeiro jato d'água, ele cai na minha cabeça. Eu lembro daquele pau nas costas, com uma lata do lado e uma lata do outro, tendo que carregar água para que eu pudesse tomar banho, escovar os dentes. E quando a água sai quente, eu falo em línguas. Porque tem isso, se a água é fria, a gente glorifica. Se sai quente, a gente fala em línguas, porque é um fenômeno ainda melhor. A água que sai do chuveiro sai quente. Então, quantas das coisas que você tem hoje, e que já foi motivo de oração, mas você parou de orar, porque você fez disso uma coisa comum, uma coisa normal. E agora, muitas das vezes, você reclama disso. Você reclama, você reclama, você reclama. E uma das coisas que Deus me fez, e uma das coisas que a África me deu, o Senegal particularmente me deu, foi lembranças e memórias. Porque o povo africano é um povo que lembra. É um povo que não é filho de chocadeira. Como dizia minha mãe, você não é filho de chocadeira. É um povo que tem pai, tem mãe, tem avô, tem bisavó. É um povo que tem história. E vivenciando esse momento lá no Senegal, eu comecei a estudar a minha história. Peraí, Alex, ele tem avô, ele tem avó. Peraí, eu tenho um avô e eu tenho uma avó. Eu tenho família. Independente das circunstâncias que eu nasci, ou das dificuldades que eu já enfrentei, eu tenho família, eu tenho raiz. E toda vez que eu leio essa história, tanto a história de Samuel, como a história de Moisés, como entre outras histórias, alguém veio de algum lugar. Se você é crente, se você está aqui nessa manhã, alguém pagou o preço por você. Talvez você só esteja aqui porque alguém depositou esse envelope nesse gasofilácio. Em algum momento esse recurso virou microfone, virou energia elétrica, virou internet, e esse vídeo chegou até você. Ontem eu estava ouvindo a história do Gabriel, não é isso? E Gabriel disse que aceitou Jesus através de um vídeo online. E ele estava no quarto de joelho orando na frente de um canal como esse aqui que vocês aí no YouTube estão vendo, glorificando ao Senhor. Então já pega isso, quem está aí no YouTube, já recebe, porque hoje é teu dia. Hoje é teu dia, você que está vendo agora ao vivo, você que vai ver depois, você que vai ver daqui a um ano, hoje é o teu dia. Não vai passar de hoje não. Gabriel dizendo, eu me converti, eu aceitei Jesus. E de repente você esteja aqui nessa manhã, porque alguém que está aqui trouxe você aqui. Quem aqui se converteu nessa casa porque alguém chamou? E esse alguém está aqui nessa manhã. Quem? Tem alguém que trouxe você aqui, que está aqui nessa manhã? Quem foi que ele trouxe? Foi mesmo? Então levanta, dá um abraço nela. Porque foi tu que trouxe ela para casa. E agora o nome dela está escrito no livro da vida.
Entenda, você está aqui porque alguém pagou o preço por você. Alguém orou por você, alguém dizimou por você, alguém ofertou aqui na frente, alguém deu um jeito. Assim como eu estou aqui nesse momento contando a minha história, porque alguém pagou o preço pela minha vida. E eu estava lembrando do dia da minha conversão, 1994. Roberto Baggio perde o pênalti. E lá, eu sou jaboatonense, né, região metropolitana do Recife. Você nasceu criança, na década de 90, você tocava frevo, tocava saxo, trombone, trompete, caixa, era muito comum. Então eu nasci tocando frevo de rua, tocando saxofone, eu toco saxofone. E eu tinha tocado saxofone, a turma juntava fanfarra para comemorar aquele momento. E depois da comemoração eu estava passando com meu saxofone, cansado de tanto soprar aquele trem. E eu voltando, passei por algum galpão e tinha uma turma tocando música. E eu abri a porta e eu olhei assim, tinha o filho do irmão da pamonha, Jardo. O irmão da pamonha, ninguém sabe o nome dele até hoje. Porque ele passava vendendo pamonha, pamonha! Irmão, e aquele homem com muita alegria gritava pamonha, pregava o evangelho, levava o Senhor através da sua canjica, da sua pamonha, da sua comida. E naquele momento eu olho e disse: oxê, olha o irmão, o filho do irmão da pamonha, Jardim. Ele faz: entra aqui, a gente está ensaiando. E a gente acabou de tocar um forrozinho aqui, um shotzinho. O que é isso na tua mala? Eu disse: é um sax. Ele disse: topa fazer um solo com a gente? Eu disse: topo. Abri o sax e toquei. Fiz um shotzinho. Ele disse: a gente pode gravar, fazer de novo para gravar. Tinha um cassete assim, uma fita, ele botou, conectou os instrumentos e ele gravou. E eu achei tão legal, porque eu nunca tinha ouvido a minha música sendo gravada. E eu disse: vocês fazem o quê? A gente ensaia aqui, a gente é cristão e a gente toca música cristã. E ele disse: você topa vir para outro ensaio? Eu disse: topo. Vim para um ensaio, vim para 2 ensaios. No 4º ensaio eu perguntei: vocês estão ensaiando para quê? Ele: a gente está ensaiando para trocar numa cruzada evangelística no interior. Eles eram assembleanos. E eu disse: eu posso ir para esse negócio de cruzada evangelística? Que eu gostei de tocar com vocês. Aí um olhou para o outro assim, todo desconfiado. E ele disse: olha, para tocar com a gente tem que ser crente. E eu disse: como é que faz então para virar esse negócio de crente? E ele disse: você tem que se ajoelhar e você tem que aceitar Jesus. Confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você vai ser salvo. Eu disse: então vamos. Aquele homem orou, botou a mão na minha cabeça. E ele orou por mim, eu confessei ao Senhor Jesus. No outro final de semana eu estava num caminhão, no meio do sertão pernambucano, tocando e glorificando ao Senhor. E isso, eu estou até hoje fazendo a mesma coisa, tocando e glorificando ao Senhor Jesus. Então Deus quer nesse momento refrescar a sua memória, abrir a sua mente para você lembrar de coisas que você esqueceu. E eu lembro porque a minha família toda não era evangélica. E eu não sabia ainda como proceder. Eu estava na Assembleia de Deus e não podia ter essa barba, não podia ter que usar calça, tinha todo um procedimento e eu me ajeitava todo. E a irmã Dilene, que morava na frente da minha casa, a irmã Dilene hoje já falecida, e ela pegava o filho dela e a filha dela, arrumava todinho, botava o coque, ajeitava o menino, botava a camisa, fechava tudo. Eu disse: irmã, como é que eu tenho que me vestir? Eu tinha 14 anos de idade. E naquele momento da comunidade, as pessoas me chamavam de Leleco. E ela passava e dizia: Leleco, olha a hora, vamos para o culto para não atrasar. E a irmã Dilene me pegava pela mão e me levava para a igreja. Me levava para a Assembleia de Deus. A irmã Dilene não sabia que ela estava levando um missionário para a Assembleia de Deus. Ela não sabia que esse homem ia construir escolas na África. Ela não sabia que esse homem, todo final de semana, iria pregar numa igreja diferente, onde pessoas todo final de semana se convertem. Ela não sabia quem ela estava levando para a igreja. Então, eu quero dizer para você nessa manhã: você não tem noção de quem você é. Você não tem a mínima noção do seu tamanho.
Nesse momento, estamos diante de uma mulher, Ana, chorando, pedindo a Deus por um filho. Pedindo que o Senhor Deus seja misericordioso com ela e dê um filho, porque afinal de contas, nessa sociedade, nessa cultura, não ter um filho era ser quase que diariamente humilhada, porque a sua vida não tinha continuidade. Você não ter filhos, você não ter o seu nome sendo perpetuado na história, isso era muito duro para ela, ela era humilhada. Mas ela pede um filho. Ela vai até o altar do Senhor e ela pede algo que é muito precioso para ela. E tem um erro que nós, homens e mulheres de Deus, cometemos, porque tudo aquilo que a gente pede para Deus, para nós, a gente não põe a serviço do Senhor. E a gente se torna barragem, represa. E sabe qual é o problema, meu irmão e minha irmã? Tem uma coisa que Ariano Suassuna diz lá em Pernambuco. Ele diz uma coisa assim: olhe, você dá osso para cachorro, e cachorro chupa osso porque você ainda não deu carne para ele. Mas cachorro não gosta de osso, cachorro gosta de carne. Você acha que ele está feliz chupando osso, mas ele não está feliz. Ele só está feliz porque ele só tem osso. E sabe o que acontece muitas das vezes nas nossas vidas? A gente chupa osso achando que é carne. E a gente está feliz da vida, glorificando, pulando feito coelho, achando que osso é carne. Eu quero dizer para você, Deus tem muito mais para você do que você pede e do que você imagina. Então para de desenhar o teu projeto, pega essa folha em branco e coloca no altar do Senhor de uma vez por todas. Porque assim como Samuel, assim como eu escrevi a minha história nesse livro, você vai escrever a sua história. Samuel está nesse momento com papel e caneta, escutando a sua mãe, escutando as pessoas que testemunharam o milagre da sua vida e perguntando e escrevendo a sua própria história. E nesse momento, a sua mãe Ana, nasceu o seu sonho, a sua vontade de realizar, de ter um filho para ela. Mas nesse momento, ela pega tudo o que ela tem. Eu não sei se você já fez isso. Entregar tudo para Deus, mas é o que Ana exatamente faz. Ela pega o seu sonho, ela pega tudo que ela tinha e ela entrega para o Senhor. Isso me faz lembrar um dia em que eu estava na minha empresa e a minha empresa cresceu muito e eu já tinha ido para a África visitar o Senegal pela primeira vez. E quando eu volto, eu digo: Senhor, como é que eu vou fazer com a minha empresa? Minha mulher é gerente de um banco, ela vai pedir uma licença, eu vou para o Senegal, eu vou receber participação nos lucros, como é que vai funcionar isso, Senhor Deus? Eu preciso de um sócio, eu era sozinho na empresa. E eu olhei para a igreja, eu pensei em Paulinho, eu pensei em Marcelinho, eu pensei em André, eu pensei nos meus amigos, Deus disse: não, vai ser o seu primeiro funcionário que vai ser o seu sócio. E eu dizia: Senhor, meu primeiro funcionário, ele não é crente, mas é um menino muito bom, que trabalhou muito bem na minha empresa, cresceu, ficou maior do que a empresa, foi trabalhar em uma empresa muito maior. E o Senhor disse: chame ele, porque vai ser ele. Tem uma frase que eu estou dizendo muito aqui, que é: manda quem pode. Tem muita gente aqui que já viu muita coisa que eu falei, né? Porque já pegou a visão. E comigo é assim, porque minha mãe dizia isso: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu quero ter juízo, então eu obedeço. Marquei com ele, eu disse: nego, bora sair, bora fazer um lanche, tomar um café, porque eu quero me encontrar, porque eu tenho uma notícia para você. Rapidamente vi o melhor café de Recife, o lugar mais caro, mais top de Recife. Marquei o café com aquele homem, ele ficou meio desconfortável, porque ele viu que era uma coisa ali meio... E aí eu sentei com ele, tomei o café, e a gente no final disse: olha, eu quero te chamar para ser o meu sócio. E ele olhou para mim e disse: eu não tenho dinheiro não. Rapidamente, eu olhei para Deus, claro que eu não olhei, né? Mas a gente faz que olha. Eu pensei assim, eu disse: meu Deus, tu mandasse eu vir aqui, gastei 350 conto numa xícara de café, o cara não tem dinheiro,
tomei o café, paguei a minha conta, voltei para casa. E eu disse, Deus, ele até queria ser meu sócio, mas ele não tem dinheiro. Deus disse, dê a metade da sua empresa para ele. Você não pediu dinheiro, você pediu um sócio. Você não recebe porque pede mal, diz a palavra. Cuidado com o que você pede para a sua vida. Mais uma vez, liguei para aquele homem e disse, bora novamente fazer um lanche, tomar um café. Ele disse, bora aonde? Na McDonald's. Fui para McDonald's com ele, porque já era certo um Big Mac, um Big Lanche, alguma coisa vai dar R$120, zerou. Sentei com ele e ele disse, mais uma vez, tu vai vir com esse negócio da África, cara, pelo amor de Deus, esse negócio de empresa, esse negócio de, eu não tenho dinheiro. Eu disse, Deus me disse para dar metade de tudo aquilo que eu tenho para você. Você acredita? Ele fez, lógico. Para receber, todo mundo acredita, meu irmão e minha irmã. Para receber, o ateu converte. Até você que está aqui na igreja, que vem aqui, chora. Quando Deus dá, você fica feliz. O seu problema é na hora de entregar. Esse é o problema da gente. Fui na junta comercial, dei a metade da empresa para ele. A gente trabalhou durante um ano e pouco depois, o Senhor me chama para viver no Senegal. E eu tenho um sonho que é muito simbólico. Eu tinha 2 medos. Era um medo de deixar a empresa, porque era tudo que eu tinha. E quem foi pobre, muito pobre, sabe do que eu estou falando? A gente que já botou sabonete em buraco de tijolo. A gente sabe que para pegar água em cacimba, dói no lombo. Eu disse, eu não quero voltar para aquele lugar não, Senhor. Minha empresa já está no filé, minha mulher concursada, é daqui para frente. Ele me deu um sonho de eu carregando um cordeiro sem pele. O cordeiro, ele tinha um olhar, ele estava vivo, e ele olhava para mim, e ele falava com o olhar. E eu ouvia com o meu coração, ele dizendo, é necessário que você sacrifique, para que você veja. E eu pegava ele todo ensanguentado, e eu botava ao pé de uma árvore. E ele olhava para mim, eu não tinha vontade de deixar ele fazia, deixe, vá-se embora. É necessário que você sacrifique. E eu virava as costas e voltava. E aquilo foi um momento muito difícil para mim, porque eu fiz a logomarca, eu era apegado, eu criei todos os sistemas, eu conhecia todos os clientes, eu achava que a empresa não iria funcionar sem mim. O outro medo que eu tinha era do meu filho. O meu filho mais novo. A minha mulher é autista e meus 2 filhos são autistas. E o meu filho mais novo tem um grau de autismo muito forte. E eu morria de medo. Naquela época eu não sabia ainda do diagnóstico, mas eu sabia que ele tinha uma dificuldade em algumas áreas. Eu dizia, eu não vou levar ele para esse lugar. E Deus me deu um sonho. Eu sonhei que eu estava na beira de um rio muito forte, e tinha uma ponte. Em que eu atravessava com ele correndo, e eu tinha que atravessar aquela ponte, e eu estava com uma carteira, eu nem uso carteira, mas eu estava com uma carteira cheia de dinheiro, cheia de papel, cheia de documento, e aquela carteira, ela cai na ponte, desliza e cai no rio, e eu mergulho para pegar a carteira, e quando eu pego a carteira e volto a olhar para a ponte, para ver se o meu filho estava lá, o meu filho estava boiando, sendo levado pelo rio. Existe algo na vida de vocês que vocês vão matar pela ganância de vocês. Escute o que o Senhor, o nosso Deus, está falando nessa manhã. Aquilo que foi motivo de oração para você, e você tanto guardou e tanto guarda, é o que vai ser motivo de morte para a sua vida espiritual. Nesse momento, Ana leva a criança. Nesse momento, a criança está amamentando. Nesse momento, Elcana está indo sacrificar e fazer o sacrifício religioso. O sacrifício que Deus estabeleceu através da sua religião, através da sua cultura. Mas Ana, não.
ela entrega o sacrifício que Deus pediu a ela, o seu filho. Existe algo nessa manhã que você vai precisar trazer nesse altar. E não vai ser o sacrifício religioso, porque talvez esse você faça muito bem. Esse você está fazendo muito bem. Mas é algo que vai destravar a tua vida. É algo que vai destravar a vida da tua família, dos teus filhos. É algo que os teus netos estão esperando de você. Nesse momento, Ana está levando uma criança para a tenda, para o santuário. Deus está trazendo para o mundo um juiz, um governador, um profeta, alguém que vai consagrar reis de Israel. De repente, aquilo que você tanto reclama na sua cidade, no seu estado e no seu país está na sua mão. Compete a você fazer a partir de hoje. Hoje é o dia. Pode marcar no relógio, dia 15, domingo, 15 de setembro de 2024. Você vai estabelecer um marco na sua família, que vai mudar gerações na sua família. Porque tudo que eu vivi para trás foi a história que construíram, e a partir da minha vida é a história que Deus construiu através da minha escolha. Nesse momento, Deus vai colocar para você fazer essa escolha. Seja homem, seja mulher, saia do seu lugar nessa manhã e venha depositar no altar do Senhor aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida. Hoje Deus não quer o sacrifício religioso. Deus quer o sacrifício eterno. Deus quer coisas que vai transformar gerações e gerações. Pegue uma folha em branco, levante do seu lugar e venha. Ana diz a Elcana: assim que eu desmamar a criança, eu levo ele. Você vai ser desmamado, desmamada hoje, porque você acha que ainda é criança e tá com esse bigode velho na sua cara, mamando no peito de Deus. Mas Deus nessa manhã está dizendo a você: desmame meu filho, desmame minha filha, venha viver o extraordinário que eu tenho para você. Traga o seu Samuel nessa manhã. Enquanto a gente adora, enquanto a gente louva. Esse altar não é meu, não é seu, não é da igreja, não é do pastor Marcos. Esse altar está aqui porque Maria disse: olha aqui, eis aqui o Emanuel, eis aqui o príncipe da paz. Ele não é meu. As pessoas acham que ele é meu, mas ele não é meu. Toma o Salvador. Esse altar existe porque Ana disse: olha aqui, o juiz, o governador, o profeta, ele não é meu. Então o que não é seu, em nome de Jesus, libere nessa manhã. Porque você só está atrapalhando Deus. Você só está atrapalhando o processo de Deus na sua vida. E você está travado e está travada por causa disso. Então levanta do teu lugar enquanto a gente louva e adora ao Senhor.